Bom, boa noite. Queria agradecer aos 40, pelo menos, colegas que participaram do debate. Eu ouvi a maior parte das intervenções. Todos os problemas que vocês colocaram exigiriam abrir uma nova mesa, certamente depois da gente comer alguma coisa. Eu não tenho tempo para fazer, vou desenvolver só 4 temas que surgiram do debate. Há muitos outros que são também importantes, mas estes são os mais, na minha opinião, os mais importantes. Então, o primeiro tema é compreender tal como é possível hoje compreender a natureza da derrota. Quero chamar a atenção, tal como é possível hoje compreender. Vai ficar mais claro daqui a 3, 4 meses, exatamente qual é a calibragem, o significado da derrota eleitoral que nós sofremos com o triunfo de Bolsonaro. Por que só daqui a 3, 4 meses vai ficar mais claro? Porque, evidentemente, é a derrota mais importante da esquerda brasileira desde o fim da ditadura. Nada do que aconteceu nesse intervalo foi tão grave. Mas nós não podemos ainda afirmar com segurança qual é o impacto que a vitória de Bolsonaro está tendo na consciência de milhões, dezenas de milhões de trabalhadores que votaram contra ele. E que são a base social da esquerda nesse país. Essas pessoas, elas estão processando o impacto da derrota de que maneira? Observem, há muitos tipos de derrotas. E há uma régua, há uma metodologia, o marxismo desenvolveu. Há derrotas parciais, há derrotas que são sindicais, há derrotas que são políticas, há derrotas que são estratégicas, e há a mais terrível das derrotas. A mais terrível das derrotas é aquilo que na literatura dos especialistas se denominam as derrotas históricas. Quando uma derrota é histórica, significa que uma geração se transforma em poeira da história. A expressão não é minha. A expressão foi usada por Engels pela primeira vez, muito utilizada por Rosa Luxemburgo, e foi, algumas décadas depois, com a ascensão do nazismo, recuperada do esquecimento por Leon Trotsky. Derrota histórica significa que a geração adulta que estava à frente das lutas perde a confiança em si própria por um período indefinido. Isso significa que a nação tem que esperar que uma nova geração chegue à vida adulta e tenha a disposição de continuar o combate daqueles que vieram antes deles. Foi isso que aconteceu em 64 e depois dramaticamente aprofundado em 68 e 69. E foi necessário, naquele momento, um intervalo de 10, 15 anos. Naquele momento, lembre-se, a curva demográfica do Brasil era outra. Isso significa que, proporcionalmente, o Brasil era muito mais juvenil que é hoje. A proporção de jovens sobre a população economicamente ativa era muito mais elevada do que ela é hoje. Ela ainda é muito elevada. Ninguém pode dizer hoje absolutamente seguro, ninguém pode concluir que se escreve, mas não é seguro. Qual é a natureza da derrota que nós passamos? Vai ser necessário um pouco de distância. A hipótese que na minha humildade, me parece a mais provável, é que não tenha sido uma derrota histórica, mas pode ser auto-engano. Porque lembrem-se, como eu levo 45 anos de militância nas costas, entreguei a minha vida à classe trabalhadora brasileira, tenho por ela uma paixão muito maior do que a que eu tenho pelo Palmeiras. E acreditem, eu gosto do Palmeiras. Então há o perigo do auto-engano. Só a Elenira gostou da piada do Palmeiras. Então, este é o primeiro tema, calibrar a derrota. Nós temos que usar como vamos fazer essa calibragem? Como usar a régua? Vamos ouvir. Como a gente ouve? A gente faz propostas. A única maneira de ouvir as massas é quando a gente faz uma proposta para as massas. Elas dizem, estou de acordo ou estou em desacordo. Não há outra maneira de organizações como as nossas, que se dirigem a dezenas de milhares de pessoas,
Veja, o Sinasef, o ANS, a CSP com Lutas, a CUT, a Frente Povo Sem Medo, são organizações que dirigem-se a milhares de pessoas. Quando nós nos dirigimos a milhares de pessoas, a gente faz uma proposta e ouvimos o retorno. As pessoas podem dizer, concordo inteiramente, concordo parcialmente, discordo parcialmente e às vezes dizem, não concordo com nada que vocês estão falando. Quando nós fizermos as propostas e houver o retorno, a gente vai calibrar. Se as pessoas disserem, não concordo com nada que vocês estão dizendo, acreditem, a derrota foi grave. Não é porque nós explicamos mal, pessoal. Isso é outra concepção perigosa que existe na esquerda brasileira, que parte da seguinte premissa. Nós temos razão. Nós representamos os interesses da maioria. Nós dizemos a eles quais são as propostas. Eles não concordam. Por quê? Porque a gente explicou mal. Não é porque a gente explicou mal. É pelo mecanismo que outros falaram aqui antes de mim, o Jacaré, o Saulo, a Elenira, apresentaram o mecanismo da alienação. As pessoas, quando perdem confiança em si próprias, elas apropriam-se de ideias que são estranhas aos seus interesses. É um escapismo diante da dramática condição da existência humana. Então, este é o primeiro tema. Calibrar a derrota e ter paciência. Oxalá não tenha sido derrota histórica. Pode ter sido. Se foi, é o inverno siberiano que se abriu. E o nome que nós vamos dar ao Sinasef é Arca de Noé. Se foi derrota histórica, prepare-se, porque o sindicato vai se transformar é uma metáfora, evidentemente. Compreendem a ideia. O que é a ideia da Arca de Noé e do inverno siberiano? É uma ideia que é apresentada para tentar explicar que quando a onda é muito feia, não se pode enfrentá-la de cabeça erguida, porque ela vai quebrar o pescoço. Quando a gente aprende a nadar, vai na praia, a onda é grande. O que papai e mamãe falam para nós? Mergulha, submerge, não briga com a onda, ela é muito grande. Dribla o inimigo. Isso é a Arca de Noé. Segundo tema, os erros da esquerda. Pessoal, a esquerda reformista cometeu erros e a esquerda revolucionária cometeu erros. Não são do mesmo tipo, porque as responsabilidades são diferentes. Mas a esquerda não passou ilesa pela prova dos últimos 5 anos, entre 2013 e 2018. Podemos, diante disso, desenvolver aprender algo. É aprender como debater entre nós. Era muito mais difícil quando o PT estava no governo. Como agora estamos todos na mesma margem do rio, derrotados, a gente pode aprender a valorizar a pluralidade e o respeito. Então a primeira palavra é: vamos ter um pouco de paciência uns com os outros, porque a derrota faz com que estejamos todos bastante feridos. E eu estou falando aqui especialmente para os que estão nesta sala e para a vanguarda mais ampla do Sinasef, que flutua, hoje não está aqui, mas que está nos institutos. E boa parte dos mais veteranos eu conheço pessoalmente depois de décadas. Paciência uns com os outros. Vamos começar a nos ouvir. Segundo elemento, vai ser preciso a gente desenvolver relações de confiança e de esperança mútua. Chama-se a isso um mínimo de fraternidade revolucionária. E aqueles como eu, que têm simpatias pela Revolução Brasileira, têm que dar o exemplo da fraternidade. Devem dar um passo em frente. Evidentemente, os erros da esquerda colocam um problema, como o Jacaré desenvolveu, acho que de maneira mais clara, o Saulo também. Um problema dramático, que é o problema da estratégia. O problema da estratégia se coloca nos seguintes termos. Não estava descartado como hipótese histórica que fosse possível um governo de colaboração de classes que fizesse reformas com alguma sustentação num país periférico como o Brasil. Por quê? Não estava descartado como hipótese teórica. Não estava descartado porque o Brasil, da periferia, no mundo, né, na divisão do mercado mundial, é o maior país dependente. É excepcionalmente muito maior do que todo o resto. Não dá para comparar o que é o peso da economia brasileira com o Uruguai, com a Bolívia, com o Paraguai. É muito maior. Então, a aposta do Lula, do Zé Dirceu, do Mercadante,
digamos, eu os conheço, nós estávamos juntos fundando o PT. A aposta sempre foi clara quando estava se construindo o PT. Vamos fazer um partido eleitoral que tem base social de massas, chegando ao governo através de eleições, e no governo iniciamos reformas que universalizam alguns serviços: previdência, saúde, educação. E dentro destes limites, dada a potência do Brasil, o que é a potência do Brasil? O mercado de bens duráveis de 40 milhões de habitantes. É maior do que o Estado espanhol, gente. Compete com a Itália como mercado. O cálculo deles era possível, vamos tentar. O Lula tinha uma fé total de que ele ia negociar com a Avenida Paulista. Não era um blefe quando ele falava Lula em paz e amor. Era aposta estratégica, era uma fórmula de popularização, mas era uma aposta estratégica. A realidade mostrou que a classe dominante brasileira não está disposta a aceitar um regime desta natureza. Eles romperam, não o PT. A Dilma recuou quando sentiu a pressão depois das eleições de 2014. O ultimátum da Paulista, da Faria Lima, foi brutal sobre a Dilma. Disseram claramente: você ganhou, mas não leva se não fizer o ajuste do fiscal. Por quê? Porque a proporção dívida-PIB é a maior da periferia. Passou de 70%. Não tem brincadeira. Quem indica o ministro da Fazenda somos nós, está claro. E o Lula falou para a Dilma: indica o presidente do Bradesco. E o presidente do Bradesco disse: meu homem é o Levi. E o Levi tem que ser primeiro-ministro, governa sozinho, está claro? Vocês ganharam a eleição, mas não levam. Querem completar o mandato, quem vai mandar é o Levi. Quando o Levi se demitiu, a burguesia decidiu derrubar o governo. Chama-se isso uma reação impiedosa contra o governo de colaboração de classe. Está certa a Lenira, quando ela falou uma frase que é lapidar. A frase lapidar era: o PT não ia voltar às eleições, ao governo por eleições desse país. Não foi para isso que fizeram o golpe. Não foi para isso que tiveram que aguentar o Temer, que é um desmiolado, que foi para a garagem do Jaburu discutir com o Joesley qual era a mesada do Eduardo Cunha. O Brasil não é o Zimbábue, não pode fazer isso. E o Temer fez. E depois prenderam o Lula. Eles não fizeram isso para perder a eleição para o Haddad, gente. Há um plano, não é teoria conspiratória. O que lhes escapou da mão é que subestimaram o monstro que foi criado nas ruas com os amarelinhos. Eles não calculavam que aquelas faixas de intervenção militar em 2015 e 2016 iam se transformar no que nós depois vimos. Uma extrema-direita com a influência de massas que fez o Le Monde, o New York Times, a Economist, o Washington Post dizer: algo muito grave está acontecendo no Brasil, porque tem um buçal que é adepto das posições mais radicais da ditadura militar e ele ameaça vencer as eleições. Vejam, não estou falando das revistas socialistas internacionais, estou falando dos principais órgãos do capitalismo mundial. E foi assim que chegamos a esta situação. Para terminar, uma última observação, não quero abusar demais, já estou abusando do tempo. Só quero dizer, houve uma pergunta que eu não quero deixar de responder, que é, me perguntaram, creio que foi o primeiro colega, o Júlio, qual é o futuro da luta socialista no Brasil. Eu não sei se foi uma derrota histórica ou não, a minha hipótese de trabalho é que não foi. Mas, evidentemente, nós temos um caminho que hoje é indefinido para sair da defensiva. Muita coisa vai mudar, as táticas vão mudar, gente. Não é hora de haver desemprego e ocupar fábricas. É uma má tática. Na defensiva você não ocupa fábricas. Não é hora de fazer greves por tempo indeterminado se você não tem 70%, 80%, 90% dos trabalhadores engajados na greve. É uma loucura isso. As táticas mudam. Situação defensiva significa que a gente não se expõe a provocações diante do inimigo. Vou dizer com todas as palavras o que eu penso sobre os desafios. Na primeira manifestação contra Bolsonaro, 2 dias depois, os Black Blocs foram às ruas em São Paulo e durante toda a manifestação fizeram provocações ininterruptas à polícia. Picharam toda a Paulista. E depois, quando terminou a manifestação, ficaram provocando a polícia. E queriam que a polícia se lançasse sobre a manifestação, que alerta tinha mais de 10 mil jovens. E não eram mais do que 30 ou 40 Black Blocs.
E no final conseguiram o que queriam. Uma pancadaria generalizada, bombas por todos os lados e conseguiram ser presos. Nova situação, novas táticas. O sindicato organiza serviço de ordem e os black blocs ou aceitam as regras que são construídas pelas organizações de massas ou estão excluídos das manifestações. Nova situação, novas regras. Nós não vamos transformar os sindicatos em carne para canhão da repressão. Nós vamos proteger as nossas organizações e cada um dos ativistas valorosos, gente abnegada, que são aqueles que estão aqui dentro desta sala. Coragem, paciência, lucidez, esperança. O tempo não para. Mais cedo do que tarde, a classe trabalhadora vai se levantar. Obrigado. Agradecer a mesa, participantes, Saulo, Lenira.